Então, vamos dar continuidade a esse capítulo do livro Plenitude. Estamos nas origens do sofrimento. O desejo é um corcel desenfreado que produz danos e termina por ferir-se na sua correria insana. A primeira demonstração de lucidez e equilíbrio da criatura é a satisfação ante tudo quanto a vida lhe concede. Não se trata de uma atitude conformista, sem a ambição racional de progredir, mas sim de uma aceitação consciente dos valores e recursos que lhe chegam, facultando-lhe harmonia interior e bem-estar na área dos relacionamentos, no grupo social no qual se situa. Toda vez que o desejo exorbita, gera sofrimento, em razão de tornar-se uma emoção perturbadora forte, que desarticula as delicadas engrenagens do equilíbrio. Narra-se que, infelizmente, a célebre Messalina, após uma larga noite de desejos e orgia, foi interrogada por Cláudio ao amanhecer, igualmente aturdido. Estás satisfeita? Ao que ela teria redarguido. Não, cansada. Febre voraz, o desejo faz arder as energias, aniquilando-as. Sempre se transfere de uma para outra área, por conduzir o combustível da insatisfação. Males incontáveis se derivam da sua canalização equivocada, em face das suas nascentes no egoísmo, este câncer do espírito responsável por danos contínuos no processo da evolução do ser. Mesmo na realização edificante, o desejo tem que ser conduzido com equilíbrio, a fim de não impor necessidades que não correspondam à realidade. O ideal do bem, o esforço por consegui-lo, expressam-se de forma saudável, quão gratificante, tornando-se estímulo para o desenvolvimento. Dos constantes dos germes que dormem na criatura, aguardando a eclosão dos fatores que lhe são propiciatórios. Como o efeito do desejo, o ofuscamento que decorre da presunção e do orgulho é causa de sofrimentos, em razão do emaranhado de raízes na personalidade do homem ambicioso e deslumbrado, como Narciso ante a própria imagem refletida no lago. As ilusões da prosperidade econômica e social, cultural e política induzem o insensato ao ofuscamento, por permitirem-lhe acreditar-se superior aos demais, inacessível ao próximo, colocando barreiras no relacionamento com as outras pessoas que lhe pareçam de menor status, qual se estas lhe ameaçassem a situação de destaque. Ignoram os fenômenos biológicos inevitáveis da enfermidade, velhice e morte, ou anestesiam a consciência para não pensarem nas ocorrências do insucesso, da mudança de situação, das surpresas do cotidiano. Todos esses fatores são motivos de sofrimento quando se pretendem manter a posição de relevo, quando se teme perdê-la e quando isso acontece. O ofuscamento desgoverna inumeráveis existências que se permitem as fantasias do trânsito orgânico, sem a claridade que discerne entre as reais e as falaciosas metas da vida. Na mesma trilha, ressalta o domínio do ódio nas paisagens dos sofrimentos. Dos sofrimentos humanos, as suas irradiações destrutivas comburem as energias de quem o sustenta, enquanto muitas vezes atingem aqueles contra quem se dirigem, caso permaneçam distraídos dos deveres relevantes ou em faixas mentais equivalentes.
Loucura do amor não atendido, o ódio revela a presença predominante dos instintos agressivos vigentes, suplantando os sentimentos que devem governar a vida. Quando se instala com facilidade, expande as suas raízes como tenazes vigorosas que estrangulam a razão, transformando-se em agressividade e violência, em constante manifestação. Em determinados temperamentos, é igual uma chispa insignificante em um monte de feno, produzindo incêndio devorador. Por motivo de só menos importância, explode e danifica em derredor. O ódio é causador de muitos sofrimentos. Todo o empenho deve ser envidado para desarticulá-lo onde se apresente e instale. Sem esse trabalho, ele se irradia e infelicita. Pestilencial, ele contamina com facilidade, travestindo-se de irritação, ansiedade, revolta e outros danosos mecanismos psicológicos reagentes. O próximo é a frustração. A gente pode. Aí depois seria o amor. A gente pode tratar aqui um pouco, né, dessa questão do desejo e do ódio. E na próxima a gente continua para a frustração e o antídoto, que é o amor. O que vocês acham? Fica ótimo, Ina, assim. Com relação a essas visões que a Joana está trazendo, com relação à origem do sofrimento, essa do desejo, eu achei muito interessante quando ela coloca essa parte, que é, deixa eu ver se eu encontro aqui, que é com relação à aceitação consciente. Tá bem ali. Não, volta. Aí. Aqui, quando ela coloca aqui, isso. A primeira demonstração de lucidez e equilíbrio da criatura é a satisfação ante tudo quanto a vida lhe concede. Então, aí ela continua, né? Não se trata de uma atitude conformista, sem a ambição racional de progredir, mas sim uma aceitação consciente dos valores e recursos que lhe chegam, facultando-lhe harmonia interior e bem-estar na área dos relacionamentos no grupo social no qual se situa. Isso, ele é muito interessante e acho que vai estar bem ligado quando a gente for ler na próxima semana a frustração, porque uma questão é você estar sempre buscando se melhorar, buscando uma situação que seja mais estável, que seja mais harmônica. E o outro ponto é você estar feliz com a situação e com os recursos que estão no seu entorno, né? Então, são duas questões que devem ser complementares, né? Então, sempre buscar realmente a melhoria, não se acomodar, não estagnar na própria estrutura, mas, ao mesmo tempo, estar feliz na situação, porque se nós formos realmente perceber e formos analisar, nós temos tantas e tantas bênçãos, nós somos envolvidos em tamanho amor divino, amor que nos vem de tantas formas, desde o ar que respiramos, desde o nosso organismo, a possibilidade da reencarnação, o sol que toca a nossa pele. E, enfim, se a gente realmente for ver os pequenos detalhes, são tantas bênçãos que a gente tem muito mais a agradecer do que a pedir. Então, esse aspecto do desejo, eu acho que é um ponto realmente para a gente refletir e fazer reciclagens
de maneira que a gente pode estar sempre e sempre melhorando. E nisso está o ponto também da gente estar lúcido para bem aproveitarmos as possibilidades, os bens que nos forem ofertados, né? Então, quando a gente também tem essa visão, a gente também sabe envolver e fazer jus ao que nos é concedido. Tá certo? Então é isso. Eu queria pegar esse gancho que o Ismael acabou de falar aí. Veja só, a primeira demonstração de lucidez e equilíbrio da criatura é a satisfação ante tudo quanto a vida lhe concede. Ponto. Existe um fator aí, a compreensão. Por que eu estou falando isso? Porque eu vi uma vez, como falei, eu vi muitos vídeos de Vilas Boas, quando ele entrava em contato com os índios. Veja só, os índios estavam na Idade da Pedra, você dava um clique e botava ele no século XX. Cara, o desejo é tipo uma coisa assim deslumbrante, tipo você está no mundo de Aladim. Deu para você entender? E aí, como é que fica esses desejos? Fica tudo desenfreado. E aí eles são motivos de manobra. Por que tudo isso acontece? Porque não tem a compreensão ainda não foi desenvolvida. Então, quer dizer, é uma coisa muito complexa. Isso a gente vê das pessoas de baixa renda, que eu tenho visto muita gente que deve ter passado muita fome quando criança, e hoje em dia eu vejo uma obesidade mórbida assim, generalizada praticamente. E tem muitas pessoas agora que estão tendo acesso a operações bariátricas, mas não resolve, porque o problema está o quê? No controle do desejo, no controle da compreensão. É só isso que eu queria falar. Nessa parte, ela traz que o desejo, né? O efeito do desejo é o ofuscamento que decorre da presunção e do orgulho. No Livro dos Espíritos tem uma passagem que fala, no Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma passagem que fala que um dos maiores males da humanidade é o egoísmo e o orgulho. Então, ela está trazendo o desejo nesse contexto, né? Que é o contexto do orgulho, que principalmente na nossa sociedade vem muito arraigada nessa estrutura tão separada que nós vivemos, né? É uma ilusão, né, de prosperidade econômica, prosperidade social, cultural, política, onde as pessoas vão se vendo separadas dos outros, que criam uma hierarquia em relação ao outro. E aí quem acha que aquela hierarquia é importante busca estar naquele patamar. Quem está no patamar quer ir além, num acúmulo desenfreado. E aí o que percebe desse tipo de desejo é que ele nunca sacia. É quando a gente está com sede, bebe água do mar, porque ele acaba que não tem limite. Quando a gente não tem uma satisfação, o desejo não vai ter limite. Então, o tempo todo fica naquela busca desenfreada, desgastando muitas vezes o nosso corpo físico, desgasta sempre o corpo mental, deixa a gente muitas vezes estressada. E aí a gente precisa se perguntar, né? O que eu desejo? O que eu quero de verdade? Quais são realmente as coisas que me fascinam, que me trazem alegria? Porque muitas vezes a gente deseja o que o outro deseja, o que a sociedade diz que é bom, porque a gente é também uma pessoa do nosso tempo. E muitas vezes, vivendo o nosso tempo, a gente cria necessidades que nem são necessidades nossas mesmo. São necessidades que elas são vendidas. A gente vive, por exemplo, numa sociedade de consumo, onde o ter é muito maior que o ser. E aí esse lugar que ela nos traz para pensar
por que eu estou sofrendo, desejando determinada situação? Eu quero isso de verdade? Então, eu acho muito interessante, porque conversa muito com essa parte do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, que traz como um dos maiores males da nossa humanidade, que é o egoísmo e o orgulho. Achei muito legal o que você falou, Ina. E fica para mim assim, essa ideia. Quando eu li, eu lembrei, quando você leu, eu só lembrei do conhece-te a ti mesmo, né? De olhar profundamente para a gente e para a gente entender o que a gente realmente quer, isso que você falou, tudo. Porque realmente, assim, a gente vê que a gente quer muito pelos outros, né? Pelo que a sociedade fala. Até essa questão, todas as questões, eu vejo isso. Eu gostei bastante. Poxa, veja só, pegando esse gancho aí que vocês duas falaram, eu queria tocar nesse assunto. Messalina, o que é que ela fala? Não, cansada. Essa coisa não cansada, existe uma tecnologia do mundo atual que se chama marketing. E esse marketing estimula isso que todos vocês acabaram de falar aí. A pessoa fica não tem um freio para o consumo. E aí gera toda essa série, essas circunstâncias. Então, a base de tudo, tá como ela vai falar aqui no final, é o amor, a compreensão. Porque se você for olhar, o marketing é uma coisa muito agressiva, uma criação assim, sabe? Que ela pode ser usada dos dois lados, mas é muito usado daquilo que a Vina acabou de falar aí. Você consome coisas que você não quer. Vide, por exemplo, os Estados Unidos, que pega um pedaço de papel, imprime, pinta e transforma aquilo numa moeda que todo mundo passa a desejar e aquele povo consome N vezes mais do que a população do mundo todo, gerando um monte de lixo que depois não sabe o que vai fazer com aquele lixo e assim sucessivamente. Lixo tanto material como lixo humano também, que gera esse orgulho, essa prepotência, isso tudo por falta de quê? De religiosidade. Bom, ela vai falar aqui depois do final, né? Que é o amor que vai combater tudo isso, é a sua compreensão. Saber, como a Vina falou, assim, saber seu lugar no mundo, né? Saber o seu desejo, é isso só. Eu queria comentar. Posso falar? Quem ia falar? Ismael? Não, Fernanda, é você mesmo. Eu queria comentar também a respeito dessa ordem, né? Porque desde que a gente nasce, quando a gente não. Nossos pais não têm essa percepção, meus pais lutaram muito, assim, tiveram que correr muito atrás para dar algumas condições para a gente que eles não tiveram e tudo, e eles não tinham essa visão de desenvolver tão acirradamente o lado espiritual, né? Porque, de certa forma, a gente é levado a uma sociedade onde o lado material que é colocado como válido, né, como importante. Então as pessoas ficam ali tão envolvidas nisso, eu sou católica de formação, minha mãe me batizou, primeira Eucaristia, minha família toda, mas não era uma coisa tão vista como necessária, assim, não é necessária era, mas não era carro-chefe, entendeu? Desenvolver o lado espiritual. E a gente percebe isso, que quanto mais a gente amadurece, eu percebo isso principalmente, mais a gente vê que a gente precisa menos, né, do consumo, dessas conquistas externas. E aí a gente se volta mais para esse desenvolvimento e essa busca, né? E isso poderia ser diferente, deveria já começar nas escolas, a percepção desse lado do eu, né? A questão da reflexão, da meditação, do estar centrado, do que tudo a gente precisa estar aqui, do contato com a natureza. Mas a sociedade capitalista não nos permite, como o Jair falou, né? Então é muito sério, assim, tem que haver uma mudança de chave maior, né? Para a gente alcançar mais mudanças, talvez, nesse aspecto. Poxa só, Fernanda, veja só que coisa legal que você falou.
Isso tudo acontece com a gente porque nós já temos uma maturidade espiritual, porque nem todos conseguem atingir isso que você acabou de falar aí. Muitas pessoas que sentaram no banco como você, até se você tem irmãs, às vezes não tem o grau de espiritualidade que você tem. Essa compreensão e essa vivência a gente já traz de vida, porque não tem outra explicação. Porque, por exemplo, em casa, minha mãe teve 5 filhos. Claro que no meu caso eu tive os efeitos mediúnicos que me puxaram pela orelha, porque senão seria igual aos outros, entende? Isso aí é um fato, porque nós somos o método pedagógico, como você acabou de, inclusive até você é professor, você sabe. Você já entra no colégio já com objetivo, sabe, de traçar, de ser campeão disso, daquilo, e de, sabe, de conquistar em um monte. Aí vem o quê? Vem o marketing que te estimula esses desejos, sabe? A competição social, então fica muito difícil. Então, geralmente, quando as pessoas já têm uma vocação espiritual, eu vejo assim, porque não tem lógica. Porque nós somos jogados em um turbilhão, como estou lendo o livro de Francisco de novo. Francisco foi jogado em um turbilhão. O pai dele, você sabe que era o pai dele, era um negociante nato. Ele se sentia mal, ele começava a pegar assim, ia negociar, vamos negociar. Aí ele negociava com a pessoa e não queria passar a perna dela, que ele se sentia mal. É do espírito da pessoa. E esse trabalho que nós estamos fazendo todo dia aqui de formiguinha é um trabalho que está, sabe, tirando essas cascas grossas, essas crostas que nós botamos no nosso passado, está sendo raspada. Isso nos tornará melhor em outras encarnações, em outras vivências. É só isso que eu queria falar. Nesse ponto que vocês estão trazendo com relação ao desejo, a Wina, ela colocou um exemplo que me trouxe aqui várias reflexões, que é o desejo como beber a água do mar, né, que ele não sacia, ou seja, quanto mais você bebe, mais você fica com vontade. E aí eu me lembrei que tem uma área da ciência que se chama pensamento sistêmico. E no pensamento sistêmico a gente busca entender como que funciona um sistema, né? O sistema pode ser o ser humano, pode ser a sociedade, um país, uma célula. E dentre esse estudo, tem alguns padrões que eles chamam de arquétipos de sistemas. E um deles é quando o sistema ele busca uma meta errada. O que seria uma meta errada? É uma meta que não traz uma harmonia naquele sistema. Então, por exemplo, a pessoa está em um fusquinha e ele tá passando um carro super rápido, ele quer competir e ele pressiona tanto o fusquinha que explode o motor. Ou seja, ele colocou um desejo de tentar alcançar em um sistema que não dá conta. Um deles é esse: a pessoa ela quer matar a sede e fica bebendo a água do mar. Então, isso leva o quê? Leva a uma desestrutura do próprio sistema. E a Joana tem uma parte aqui que ela coloca, que ela fala assim: mesmo na realização edificante, o desejo tem que ser conduzido com equilíbrio, a fim de não impor necessidades que não correspondem à realidade. Então, às vezes, colocar algum desejo que não corresponde à realidade, ele realmente leva a um completo esgotamento, porque ele consome as energias psíquicas, as energias dos sentimentos, do corpo físico, e leva a um esgotamento. Então, ter a sabedoria de escolher as metas que sejam espirituais, que tragam a harmonia, que estejam em harmonia com as leis divinas, as leis do próprio organismo, é de uma grande sabedoria. E um outro ponto que eu queria trazer também, que a Joana fala, além do desejo, é do ódio. E aí, com relação ao ódio, ela coloca essa questão ela usa um termo que eu achei interessante, que é o ódio nas paisagens do sofrimento humano. Aí ela coloca assim: as suas irradiações destrutivas comburem as energias de quem o sustenta, enquanto muitas vezes atinge aqueles contra quem se dirigem. Então, essa
irradiação destrutiva, ou seja, o ódio como uma movimentação energética que traz uma verdadeira bomba àquele que está emitindo. Então, é um outro ponto que também traz muito sofrimento no sentido do que está ali compartilhando, tanto para ele mesmo, que ele destrói, é como se fosse uma bomba atômica mesmo, e quanto para aqueles que estão recebendo essas irradiações. Então, isso é mais uma fonte de sofrimento. Ô, Poina. Um dia desse tem até um vídeo que o Haroldo cita, que é uma passagem de um livro de um espanhol, que ele fala que o ódio é o veneno que eu tomo, querendo que o outro morra. Então, é muito esse lugar, porque ela fala, inclusive, que ela vai atingir a quem se dirige, caso ele esteja distraído ou em faixa mental, mas que ele vai destruir a energia daquele que sustenta. Então, realmente, nesse processo de bioenergia, o ódio, ele passa primeiro e principalmente por aquele que sente. E pode ser que ele chegue ao outro, que essa energia consiga chegar ao outro, dependendo de como o outro esteja. Então, da gente perceber, né, o que o ódio pode nos causar. E, mais uma vez, não é a negação do sentimento, não é a negação daquela situação que causa um desconforto, daquela emoção, mas é a manutenção nesse domínio do ódio, que muitas vezes leva séculos, leva décadas, com certeza, mas séculos, milênios, às vezes, o espírito preso nessa irradiação que ela destrói o próprio ser, né, de buscar ressignificar isso. Você estava falando, Ina, e o Ismael, eu lembrando aqui assim, como que o Ismael falou dessa questão do sistema, desse pensamento sistêmico, do Fusquinha e do carro, né, mais potente. E no dia a dia da gente, a gente vê, e como é triste isso, né, essa história. Eu sempre brinco, que eu falo assim, eu não nasci para ser patrão, para ser dono de negócio, eu nasci para ser empregado. Colocar assim, porque é mais fácil para mim, e a gente entender o que. E aí o sistema vem e vende a ideia de que todo mundo deve ser o dono, o empreendedor, o isso e aquilo. E às vezes a gente não tem, a gente nasceu para ser aquela pessoa que trabalha e recebe o salário no final do mês, e não aquele que pensa como ganhar o dinheiro, como sustentar a empresa, aquela coisa toda. Só que essa manipulação toda de ficar vendendo isso gera na pessoa essa ideia de que ela pode, que ela consegue tudo, e vai além dela. É um sofrimento muito grande, porque de repente ela não consegue, frustra. A maioria, tô colocando assim, bem materialmente o que acontece. Elas frustram, elas não vão à frente, elas perdem seus negócios, se sentem mal, né? Acham que não estão bem, que não são boas o bastante, começam a gerar inveja, aí sim gera o ódio, a raiva, porque não conseguiu, porque o outro conseguiu, essas coisas todas, quando no fundo, ela não se conheceu, ela não é que ela seja uma pessoa incapaz, é porque incapaz no sentido errôneo, né, como é vendido pra gente às vezes, mas sim porque cada um tem uma vertente, um jeito de ser. E aí eu volto lá ao conhecer a si mesmo, porque às vezes não adianta nada eu, diva, querer ser dona de um negócio que eu sei que não vou dormir, eu vou morrer mais cedo, eu vou ficar doente, porque eu vou ficar angustiada de como gerar tudo isso. E todas as vezes quando eu falava isso, as pessoas olhavam para mim como se eu estivesse falando um absurdo. Quando eu ficava brincando, eu falava assim: gente, eu não nasci para ser dono, eu nasci para ser empregado. E todo mundo olhava como se eu tivesse me rebaixando. Isso é muito triste, né?